Você tem noção quantos leads a sua empresa perde por dia sem perceber? Leads que pedem contato, mas nunca são respondidos, leads que respondem, mas nunca mais retornam. Sabe por quê? Porque você não tem um setor de pré-vendas muito bem estruturado. Então hoje eu vou te mostrar o passo a passo para estruturar o seu setor de pré-vendas, assim como eu utilizo na Neuromanage AI e já vi em outras diversas operações comerciais. Desde a construção de uma lista de leads até a organização de um CRM. Ok? Então bora pro vídeo. Bom, qual que é o ponto mais importante aqui? A gente precisa definir o que é o setor de pré-vendas, tá? Eu sei que isso é muito básico para alguns, mas para alguns não, então vamos iniciar com essa explicação. O setor de pré-vendas, ele serve para qualificar os leads vindos do marketing ou para encontrar leads 100% vindos do comercial, ok? É o coração de qualquer operação comercial, porque o pré-vendas é o que bombeia, né? Bombeia leads para o resto da operação de vendas. Sem o setor de pré-vendas, seus vendedores eles chegariam em uma reunião, eles precisariam fazer toda essa qualificação, eles perderiam tempo fazendo toda essa qualificação e você teria menos eficiência operacional dentro do setor comercial. Então, aí que entra o setor de pré-vendas. O lead ele chega do marketing, o seu próprio comercial trata todo o lead. Depois que a gente consegue o primeiro contato, a gente faz toda uma qualificação para aí sim colocar só clientes qualificados para sua empresa dentro do setor de vendas. Então, essa é a função do setor de pré-vendas. Agora que a gente já sabe a definição do setor de pré-vendas, a gente entra no primeiro passo para a gente estruturar um setor de pré-vendas, que é a construção de uma boa lista de leads, ok? Como que a gente vai construir uma boa lista de leads? Primeira coisa que a gente precisa fazer, definir o nosso ICP. O que é o ICP ou ICP, Ideal Customer Profile ou perfil de cliente ideal, ok? Quem que é o seu perfil de cliente ideal? É o lead que ele te dá maior retorno sobre o seu investimento, é um lead que você consegue entregar um bom trabalho para ele e o que ele te dá pouca dor de cabeça, ok? Esse é o nosso perfil de cliente ideal. Então vamos começar pela base. A gente precisa construir uma lista de leads. Qual que é a melhor forma da gente construir uma lista de leads? Definindo muito bem o nosso ICP, ok? Então, como que a gente define muito bem o nosso ICP? O ICP é uma junção do Marketing Qualified Lead, ou MQL, Lead Qualificado pelo Marketing, com o Sales Qualified Lead, que é o Lead Qualificado por Vendas. Quando o seu lead ele chega do marketing, a primeira coisa que o seu marketing pergunta no funil de aplicação seria, por exemplo, se o seu lead ele tem X de faturamento, se ele tem tantos colaboradores, se ele é o único decisor da sua empresa, se ele tem a dor que você consegue resolver e qual o nível de urgência para resolver essa dor. Essa função é do marketing, trazer um lead que esteja qualificado dentro do que você definiu. Daí a gente tem o setor de pré-vendas que fica com a qualificação de SQL, ou seja, a gente valida o MQL pelo setor de pré-vendas, valida todas as informações que foram respondidas no formulário e qualifica para SQL depois da gente entender o problema, implicar o problema, gerar urgência e trazer a reunião como uma solução inicial para resolver esse problema. Então, a função principal do pré-vendas não é vender o produto. Vender o produto é a função de vendas. O setor de pré-vendas tem a função de vender o agendamento. Tá? Isso é muito diferente. E eu já vou explicar mais pra frente como que funcionaria isso, beleza? Depois que a gente definiu muito bem o nosso ICP, a gente entendeu o mercado, a gente entendeu qual que é o nível de maturidade empresarial, a gente entendeu qual que é o faturamento, o número de colaboradores, tudo isso que compõe o ICP, a gente precisa ir atrás desses leads, ok? Como que a gente vai fazer isso? Tem uma primeira forma, que seria o inbound, então leads que chegam até a gente, e depois a gente tem as formas de outbound, que é quando a gente vai atrás do lead, ok? Muito simples essa divisão. Inbound, vamos supor que você faz tráfego pago, é uma forma de você captar lead. Inbound, você chama a atenção do seu lead para o lead entrar em contato com você. E o outbound, aí você pode usar estratégias de e-mail, você pode usar estratégias de LinkedIn para fazer a sua abordagem, até mesmo o WhatsApp. Isso seria você indo atrás do seu cliente, ok? Num inbound, qual que é o ponto mais importante? A gente precisa ter uma velocidade de resposta muito grande, ok? Então, o lead, no momento mais qualificado dele é entre os primeiros 5 minutos. E a cada minuto que se passa dentro desses 5 minutos, a gente perde uma média de 15 a 20% de potencial de compra nele no final.
Pois é. Então, depois de 5 minutos, ele perde 85% do interesse da sua empresa. Ele pensa o seguinte: se o atendimento inicial com essa empresa já é demorado, imagina depois que comprar o produto. E a gente vai falar que o lead está errado? Não, claro que não. Faz total sentido, não é? Então a gente precisa ter uma velocidade de resposta muito rápido. A gente precisa ter uma certa criatividade, porque a gente precisa lidar com os mais diferentes tipos de pessoas possíveis. A gente precisa saber desqualificar um lead, quando que um lead é desqualificado para o nosso produto, e depois como qualificar um lead. Ok? E eu já vou desenvolver toda a conversa com vocês de qualificação para que a gente consiga sair desse vídeo com um setor de pré-vendas muito bem estruturado. Beleza? Então essa seria a estrutura para o inbound. A gente tem uma velocidade de resposta rápida, a gente tem muita criatividade e saber reverter objeções. E do outbound? A gente precisa ter uma copy muito boa, muito chamativa, e a gente precisa também ter mapeado muito bem nosso ICP e encontrar se ele está no momento de compra certo, tá? Isso através de uma conversa. No outbound, o que é mais importante? A gente utilizar estratégias de teste AB a cada mensagem que a gente envia. Então, a primeira mensagem é o que a gente chama de opener, ou abertura, né? A gente quer abrir uma conversa com essa pessoa. A gente precisa fazer uma boa copy para abrir uma conversa com essa pessoa, para chamar a atenção dela e não para trazer um agendamento ainda. Tá? Isso é muito importante. A gente não quer agendar o lead na primeira mensagem. A gente quer fazer com que ele responda a nossa primeira mensagem. Uma estratégia que eu uso para e-mail marketing seria nome do lead, ponto de interrogação. Isso gera curiosidade. Muito simples. No assunto do e-mail, né? Ou nome do lead. Você viu essa oportunidade? Ponto de interrogação. Isso funciona muito bem para a gente também. No LinkedIn, eu uso já depois de conectar com a pessoa, eu uso a primeira mensagem. Bacana a nossa conexão por aqui. Primeiro nome. Espero que a gente faça boas trocas. Me conta, como estão as coisas aí na empresa? Ponto de interrogação. Isso vem trazendo uma boa taxa de resposta para mim, tá? Eu preciso gerar abertura e curiosidade de responder as minhas mensagens. Se você conseguir fazer isso, você vai conseguir ter uma boa taxa de resposta no outbound. Agora, não adianta nada a gente ter uma boa taxa de resposta se a gente não consegue fazer com que o lead ele passe por toda etapa de qualificação, de follow-ups, para a gente agendar uma reunião com ele. Então, como é que a gente vai estruturar os nossos follow-ups para esses leads? A gente vai dividir em 6 etapas, tá? 6 estágios de follow-up, 6 níveis que a gente chama. Então, a gente tem o follow-up nível 1. Follow-up nível 1 é para leads que nunca nos respondeu. A gente enviou já uma primeira mensagem, uma segunda mensagem, terceira mensagem, esse lead não respondeu a gente, ele entra em follow-up nível 1. Esse lead ele passa por 14 dias de mensagem para que a gente consiga ter um primeiro contato com ele. Ok? Depois, a gente tem o follow-up nível 2. O follow-up nível 2 são para leads que a gente já teve uma primeira resposta, conseguiu conversar com a pessoa, mas esse lead ele não chegou a ter interesse no agendamento. Ok? A gente não conseguiu despertar esse interesse nele ainda. Esse é o lead de follow-up nível 2. Follow-up nível 3 são leads que a gente conseguiu desenvolver uma boa conversa, conseguiu identificar o contexto, o problema, implicou esse problema e daí a gente propôs a nossa reunião como uma possível solução para esse problema e ele parou de nos responder ali. Esse é o lead de follow-up nível 3 e é o que a gente nunca mais vai parar de mandar mensagem para ele. Ele é o lead mais importante para a gente. Ele é o que está mais próximo de agendar uma reunião. Então todos os dias eu mando uma mensagem mais ou menos assim para ele. Fala fulano, na correria eu imagino que as coisas devem ter apertado aí e você não viu minha mensagem. Tô te mandando essa mensagem pra gente retomar a nossa conversa. Você consegue falar comigo no dia tal ou no dia tal? E espera uma resposta. Daí manda emoji, repete a mensagem, até a pessoa responder. Follow-up nível 4. Para leads que agendaram a reunião e não compareceram. A gente vai tentar reagendar ele até ele comparecer. Mas se ele der mais 3 no-shows, a gente nunca mais deixa esse lead participar de uma reunião com a gente, porque a probabilidade dele dar no-show é muito alta e a gente não quer que isso fique acontecendo com recorrência na nossa operação, obviamente, né? Follow-up nível 5, leads que participaram de uma reunião de vendas com a gente, não compraram, a gente faz 30 dias de follow-up para recuperar essa venda. Follow-up nível 6, leads que passaram pelo follow-up nível 2 e nível 3, não agendaram a reunião,
não agendaram a reunião, a gente faz 60 dias de espera para voltar com 60 dias de contato. Ou seja, 2 meses esperando para retomar o contato com esse lead, para mais 2 meses para depois retomar esse contato com essa pessoa, fazer um sales engagement, mandar playbooks, mandar e-books, mandar softwares, enfim, qualquer coisa que seja, para que o lead ele se interesse em agendar uma reunião com o nosso time de novo, ok? Então, essa é a estrutura de follow-up. Follow-up nível 1, 14 dias que a gente vai mandar fazendo com que a pessoa ela inicie uma conversa com a gente. Follow-up nível 2, também 14 dias para fazer com que a pessoa retome a nossa conversa a partir do momento que ela deixou de nos responder. A gente começa a contar os 14 dias. Follow-up nível 3, eu, na minha operação, nunca paro de mandar mensagem para essa pessoa até ela agendar uma reunião ou até ela me bloquear, que não tem problema nenhum. Follow-up nível 4 é quando o lead ele dá no show. A gente também tenta fazer 14 dias até 30 dias ali, dá para estender um pouquinho mais para reagendar. Follow-up nível 5, 30 dias de follow-up depois da reunião. Follow-up nível 6 espera 2 meses e aí faz 2 meses de contato com essa pessoa para tentar gerar interesse nela. Ok? Agora que a gente conseguiu o contato, desenvolveu uma conversa inicial no WhatsApp, o que a gente precisa fazer com esse lead? A gente precisa levar ele para uma ligação telefônica. Isso é muito importante. Tá? Por que uma ligação telefônica? Muita gente é contra a ligação e obviamente eu não entendo isso, porque numa ligação telefônica a gente consegue ter um contato muito mais próximo e humano desse lead do que por WhatsApp. Por WhatsApp a pessoa responde de qualquer jeito, responde na velocidade, é chato ficar digitando. Na ligação a pessoa ela responde com mais calma se você souber fazer boas perguntas. Então, no WhatsApp a gente faz uma primeira pré-qualificação, chama a pessoa para uma ligação e daí nessa ligação a gente vai seguir a seguinte estrutura: rapport, spin, bunch, agendamento, criação de grupo, confirmação de agendamento. Ok? Rapport. Rapport é você entrar em sintonia com o cliente. Antes da ligação, você faz uma pesquisa breve sobre o seu cliente e sobre a empresa dele. Então você vai chegar com mais informações na sua ligação. Depois que você entrou na ligação com o cliente, você comenta sobre o que você estudou. Pô, eu vi que a sua empresa está fazendo XYZ, eu vi que o seu produto é esse, ou eu vi que vocês são da região tal, como estão as coisas por aí. Enfim, 1 minuto para você trocar qualquer tipo de conversa com a pessoa para que vocês criem proximidade, ok? Segundo passo, spin selling. A gente precisa fazer uma sequência de perguntas que mostrem para essa pessoa o momento que ela tá, que é o ponto A, para que como ela vai fazer para chegar no ponto B. E o mais importante é a gente criar o gap entre o ponto A e o ponto B. Isso significa que a gente conseguiu fazer um spin selling muito bem feito. O que significa spin? Spin, esse acrônimo, é de situação, problema, implicação e necessidade. Tá? Situação é o contexto que o seu cliente está vivendo, a conjuntura atual da empresa dele ou da microeconomia que ele está inserido. Então, o que está acontecendo hoje no seu mercado e na sua empresa? Quantos colaboradores? Qual é o seu faturamento? Quanto de margem você tem? São perguntas para você entender o contexto dele. Ok, qual que é o problema? Você não está conseguindo aumentar seu faturamento? Você não está conseguindo trazer gente qualificada para trabalhar? Você não está conseguindo manter uma boa entrega? A gente precisa entender o desafio do contexto que ele está vivendo no P de problema. Depois, quando a gente chega em implicação, a gente precisa implicar esse problema. Ou seja, no que esse problema implica na sua vida? O que esse problema causa na sua vida? Então, a gente pode usar perguntas, pô, eu entendi que você tem problema XYZ, se isso não mudar, o que pode acontecer? Isso é uma implicação negativa. Agora, uma implicação positiva seria, e se a gente conseguir resolver o seu problema XYZ? O que pode acontecer? A pessoa, ela vê aonde ela tá e o que pode acontecer se ela não mudar, e ela vê depois aonde ela tá e o que pode acontecer se ela resolver o problema. Esse é o gap que a gente quer encontrar. E por fim, a gente entra em necessidade? Não. Aí que entra o bunch. O bunch, ele é de budget, autoridade, necessidade e timing. Ou seja, os dois N's de spin e bunch se repetem. Eu vou gerar necessidade 2 vezes? Não. Eu vou passar para o B. Você tem budget para isso? Então, se eu perguntei sobre faturamento, se eu perguntei sobre margem, eu sei mais ou menos o quanto ele tem de lucro por mês. Se a gente perguntar em relação à caixa, isso também nos ajuda a saber se ele tem budget ou não tem. Mas o melhor é você saber se ele tem um orçamento específico alocado para isso. Tá? Se ele tiver, maravilhoso. A. Autoridade. Quem são os decisores que estão envolvidos no processo de compra ou os influenciadores de decisão? Ok?
Se a gente sabe muito bem quem são os decisores e os influenciadores, o nosso objetivo é trazer todo mundo para uma reunião com o nosso especialista para que a gente não precise ficar fazendo 1 milhão de reuniões, uma atrás da outra, com a mesma pessoa, perdendo o nosso tempo e o tempo do seu cliente também. Aí que a gente entra com a necessidade, tá? Depois que a gente já fez o S, o P, o I, o B e o A, a gente entra no N de necessidade. Aí a gente entende, pô, então se eu te ajudar a resolver o problema XYZ, você e os seus sócios enxergam isso como uma oportunidade? Vocês estariam dispostos a ouvir um pouquinho mais sobre? Participar de uma reunião com um especialista para ele te mostrar como resolver esse problema? Necessidade. Timing. Vocês acham que vocês estão no timing correto para resolver esse problema? Se você fez um spin com um bunch muito bem feito, o seu lead ele tá com uma urgência muito grande de resolver esse problema. Aí a gente parte para o agendamento. Beleza, fulano, então eu tô com a agenda do meu especialista aqui aberta, e como a agenda dele é muito corrida, eu vou ver se eu consigo puxar uns horários aqui entre hoje e amanhã. Hoje eu consigo fazer às 5, 6 horas da tarde, ou amanhã às 10 horas da manhã. Eu sempre coloco 2 horários na opção ou. Por que eu faço isso? Porque eu não dou a opção para o nosso cliente de não participar de uma reunião. Ou você participa comigo hoje às 5 horas, ou amanhã às 10 horas da manhã. O que você prefere? Ah, não consigo em nenhum desses horários, eu vou jogando 2 horários nesse mesmo modelo de ou, até ele agendar a reunião comigo. Agendei a reunião, aí eu passo para criação do grupo. O que é isso? Então, eu viro para a pessoa e falo, fulano, eu estou enviando para você agora, no seu Google Agenda, o link da nossa reunião. Vai estar o nosso bloquinho lá. Você consegue confirmar se chegou para mim? Chegou. Ok. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou criar o nosso grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp vai estar eu, você e o nosso especialista. E você pode ficar tranquilo que eu não vou ficar mandando spam, não vou mandar nada para você que seja para te encher o saco. É realmente para facilitar a comunicação entre nós três. Eu vou mandar uma mensagem de confirmação da nossa reunião no dia tal, horário tal. E eu preciso, para que essa reunião aconteça, que você confirme essa reunião lá no grupo. Você pode confirmar essa reunião no grupo para mim? Posso. Beleza, fulano. Então só pra gente recapitular. Amanhã, no dia tal, horário tal, a gente vai fazer uma reunião para te mostrar como resolver o problema XYZ, e como a gente já fez isso para outros clientes, eu posso contar com a sua confirmação no grupo do WhatsApp que eu vou criar e que você vai comparecer na nossa reunião amanhã? Posso. Eu faço uma amarra final de tudo que eu conversei. Então, eu fiz um rapport, eu fiz o spin, eu fiz o bunch, eu fiz o agendamento, criação do grupo e confirmação do agendamento. Dessa forma, com a criação do grupo, a gente consegue ter uma taxa de no-show muito mais baixa, porque o nível de comprometimento do lead, de urgência dele de resolver o problema, já vai estar muito maior com essa ligação. Então, para que serve o grupo de WhatsApp? Em vez do lead só confirmar para o SDR que ele vai participar da reunião, quando você se compromete com uma pessoa, o seu nível de comprometimento é mais baixo. Quando você fala num grupo de WhatsApp público com 2 pessoas do seu time, o seu nível de comprometimento ou o nível de comprometimento do seu lead, ele já fica mais alto, por ele passar por todo esse processo. Todas essas confirmações fazem com que a gente tenha uma taxa de no-show mais baixa, tá? Então, agora, só para recapitular o vídeo, a gente já definiu o nosso ICP, a gente já construiu a nossa lista, seja por inbound ou seja por outbound, a gente já definiu como a gente vai monitorar a nossa estrutura de follow-up e a gente já sabe fazer uma boa ligação de agendamento. Qual seria o próximo passo? A reunião acontecer e o seu vendedor fechar a venda. Dessa forma, a gente consegue ter uma estrutura de pré-vendas que seja muito bem feita e replicável. Tá? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo que eu vou mostrar na íntegra como que eu faço isso dentro da Neuromanage, de forma tudo automatizada na prática para vocês. Beleza? Então fechou. Se você aplicar tudo que eu te mostrei aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai parar de perder lead na sua operação e conseguir aproveitar o máximo possível do seu funil. Então se você curtiu o vídeo, já se inscreve no canal, dá like nesse vídeo e compartilha com seus amigos. Esse canal tá começando agora. Se você fizer isso, vai me ajudar muito. Beleza? Então, um abraço e até a próxima.